Sou Janilce Gomes, da Central de Movimentos Populares. Vou falar, então, da CMP nesse processo aí, né, de experiência de formação. A CMP, desde a sua origem, né, vem fazendo experiência de organização democrática, né, o objetivo, então, da CMP sempre foi melhorar essa intervenção na área das políticas públicas, né, com pluralidade, né, sem deixar de cair no ecletismo dos projetos políticos. E isso, então, é pertinente, né, que ela tem uma organização que articula os mais diversos campos, né, da luta e reivindicação dos movimentos populares. E nos últimos anos, ela vem conjugando aí os dois tipos de formação, né, o curso, né, que discute sempre a questão, né, da realidade brasileira, do país, né, isso abrange também a formação social, econômica e política do Brasil. Ela é uma entidade, a Central de Movimentos Populares é uma entidade articuladora de movimentos sociais, né, e populares, né, e ela nasce, então, desse movimento, né, de busca por superar a fragmentação e isolamento das lutas locais e temáticas. Por isso, ela tem esse eixo, né, estratégico de luta por políticas públicas com participação popular, que é buscar a transformação da sociedade e do Estado, né, para que não fique refém, né, do desenvolvimento capitalista. E ela aponta, então, nessa perspectiva, né, de efetivação também dos direitos humanos e sociais. Ela é uma articulação, então, que não se importa apenas, né, com o alcance dessas reivindicações imediatas, mas também luta, né, por transformações na sociedade. Além da luta por casa, saúde, educação, ela também pensa em ter ferramentas, né, para construir um processo contínuo de transformação social que supere a violência, a desigualdade e a exploração. E a CMP, então, investe na questão da formação, né, mais sobre o cotidiano também do movimento, como, por exemplo, a revisão do plano diretor, nós já discutimos a questão da minoridade penal, da reforma da Previdência, né, a organização do coletivo de mulheres, né, também, que tem a luta específica voltada para a área, né, das mulheres, questão de violência e empoderamento das mulheres. E a CMP vem num processo aí desde 2013, né, de colocar no centro da sua tática e estratégia a questão da formação, e resgatar todas essas experiências, né, de formação que a gente tem, e também o desafio, né, de que esse processo se consolide, né, que seja um processo sistemático, contínuo de formação, né, e porque tem acúmulos, né, na história, né, impressionante, individuais e coletiva de luta e resistência das pessoas e dos movimentos que compõem a CMP. E ela, então, são a base, né, desse processo de formação, que tem o objetivo de ampliar, aprofundar a capacidade dos movimentos populares de resistir e intervir, principalmente nesse momento, né, do país com o governo Bolsonaro, né, um governo que é antidemocrático e tira direito, né, da classe trabalhadora, né, tem sido um retrocesso na questão, inclusive, de retroceder, né, a nossa Carta Constitucional de 1988. Portanto, a CMP tem essa tamanha responsabilidade, né, importante, nesse momento de conjuntura, de buscar com outras entidades parceiras formar formas de contribuição política e solidária, né, para levar adiante as lutas por democracia, por uma sociedade justa, livre dos preconceitos, e a CMP tem feito diversas parcerias, né, entre elas a parceria com a Fundação Perseu Abramo, no sentido de formação política nacional pelos canais de mídia digital. Essa foi uma experiência, tem sido uma experiência muito importante para a CMP e para os seus militantes, né? E nesses 16 encontros, né, entre intelectuais, dirigentes, partidários e de movimentos sociais, que desenvolvem os mais diversos temas, desde formação política na luta antirracial, a gente teve tema de gênero, também questões urbanas, questões de violência, entre outros. E a gente queria, primeiro, dizer dessa experiência, né, que para a gente tem sido muito importante, e falar para os militantes, né, dos movimentos que tanto acompanhem, né, o que já foi feito, né, nesse processo aqui pelos meios digitais, junto com a Fundação Perseu Abramo e a Central de Movimentos Populares, mas que continue também essa formação, né, nos seus movimentos, né, que
continue investido em formação, porque ela tem que ser contínua, haja visto que a gente tem momentos diferentes, né, na nossa história, né? Uma coisa era esse país dos anos 80, nossas lutas, né, para colocar na Carta Constitucional a questão dos direitos, outra coisa foi os anos 90, toda a nossa resistência para contra, né, o neoliberalismo, né, contra privatizações, né, contra o Estado mínimo, né, depois, os anos 2000, toda a questão, né, dos governos democráticos e populares, né, onde a gente pôde respirar um pouco, né, do ponto de vista de liberdade política, do ponto de vista de democracia, e, né, que a gente chega, então, agora, no século, nessa década agora do século XXI, com governo autoritário, com governo antidemocrático, com governo antirrepublicano, e mais que nunca, né, a gente precisa, então, ter, né, a formação política como uma questão estratégica para que a gente consiga nos formar politicamente e continuar, né, nas nossas reivindicações e continuar nos nossos processos, que ele é contínuo, né? A formação é um processo contínuo de, de entendimento, né, do que está acontecendo, né, das novas formas de exploração do capital. Então, é importante que a gente não deixe, né, de estar o tempo todo nessa formação, que a gente não deixe inclusive, de usar os programas, né, que foram gravados, de usar todo esse processo de formação que a gente fez com a Fundação Perseu Abramo, também nos nossos movimentos, né, que a gente use, né, todo esse potencial que foi esse curso de formação nos nossos movimentos também, junto aos nossos parceiros, para que a gente contribua, né, nessa formação contínua, para que a gente contribua no processo formativo e que a gente não deixe, né, que a nossa participação seja só uma participação sem elaboração teórica, né, sem elaboração política, que a formação faça parte do dia a dia nosso como militante e que faça parte também dos nossos movimentos. A formação política, né, ela é importante, para além da formação do indivíduo, né, lógico, as histórias pessoais, né, constroem as histórias sociais também, mas ela é importante também para o movimento, a atuação local, né? As pessoas, né? Todo mundo que é militante, né? Tem uma atuação local e é importante a formação não só para esse indivíduo, mas também para você atuar na organização local, para você fazer a leitura da realidade, compreender, né, o momento que se vive, organizar politicamente local, né, mas também se articular, né, e participar das organizações mais gerais, né, das organizações estaduais, das organizações nacionais, né? Isso é um processo muito importante que a formação desenvolve esse papel, né? Quer dizer, se a gente não consegue compreender, né, o que está acontecendo, como é que a gente vai militar em outros espaços, né? Então, a formação vem contribuir também nesse sentido. E assim também, por exemplo, como é feita a luta das mulheres, né? Que tem a questão local, mas que se articula a nível nacional, a nível estadual, né? E que procura também uma formação específica, né? Para pensar aí a questão de gênero, né? Para pensar a questão das violências, para pensar todo o impacto, né? Inclusive, que as mulheres têm sofrido nesse momento com a questão desse governo, que é um governo machista, né? E que, através, né, das suas políticas, vem reiteradamente tirando também, né, os direitos das mulheres. Então, a formação política ela é central, né, hoje em dia, foi sempre central, mas mais do que nunca ela é uma questão central, né, na luta, no aperfeiçoamento das nossas lutas, ela é uma questão central para a nossa organização, ela é uma questão central também para que a gente dê continuidade, né, a esse processo que a gente tem vivido, né, nos movimentos, inclusive também para a gente ter
novas figuras, né, para que a gente traga novas pessoas, para que as pessoas consigam entender, né, nessa luta que a gente tem, né, com os meios de comunicação comercial, com essa luta que a gente tem, né, com todo o ideário, né, capitalista, com todo o ideário neoliberal, né, que diz de não participar da política, que diz que a política não é uma questão importante, e a gente sabe que a política é uma questão importante, a gente sabe que você ter formação para participação política é uma questão importante, então por isso que a formação política ela está no centro das nossas ações, né? A gente precisa cada vez mais investir nisso, né? A gente precisa cada vez mais levar, né? Ter presente isso no nosso cotidiano, das nossas lutas locais, no nosso cotidiano, das nossas lutas, né? Com as entidades em que a gente se articula. Então, é importante que a gente não que a gente reserve sempre esse espaço, né, nas nossas vidas, nas nossas agendas, para que a formação política tenha esse espaço tão necessário de presença, né, para que a gente melhore essa nossa contribuição e para que a gente incida mesmo, né, na transformação do país, que a gente incida na transformação da sociedade, porque o que a gente tem vivido é isso, né, um retrocesso, e a gente precisa reconstruir, né, esse país em outras bases, né, reconstruir em bases solidárias, reconstruir em bases democráticas, reconstruir em bases de cidadania e direitos, né, ao contrário do que a gente tem vivido no momento. A formação tem esse papel importante, então que os militantes não deixem, né, de participar, né, das diversas formações, que os militantes não deixem essa área, né, do saber, né, que a gente se aproprie desses saberes, né, das nossas histórias, para a gente poder dar uma qualidade, né, à nossa atuação política.